Boa noite, estamos chegando, estamos ao vivo, eu sou Ismael Oliveira e nós estamos juntos em mais uma live semanal, Live FV, esse é o espaço da Folha de Valinhos, com você aí através das redes sociais. Seja muito bem-vindo, você pode interagir com a gente aí através dos comentários. Hoje nós temos um bate-papo com a escritora Cibele Madai, Madai Valderramas, ela estará conosco daqui a pouquinho. Então, deixa eu já aproveitar e convidar você para acompanhar as redes sociais da Folha de Valinhos. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Twitter, e você tem mais informações ali no nosso portal de conteúdo, folhadevalinhos.com.br. Você pode interagir com a gente, você pode enviar sua sugestão de pauta, suas críticas, suas observações, e assim, juntos, nós vamos interagindo e acompanhando aí um pouquinho das coisas que acontecem em nossa cidade também, tá bom? Então, seja bem-vindo, chame aí o papai, a mamãe, o filho, a filha para participar. Hoje a gente vai ter um bate-papo com a escritora Cibele Madai. Daqui a pouquinho ela está chegando aqui para a gente iniciar o nosso bate-papo dessa terça-feira, tá bom? Vamos lá? Vamos participar? Você pode compartilhar aí a nossa página no Facebook, através das suas redes sociais. Você pode curtir, comentar, dar o seu alô, que a gente vai interagir com você ao longo dessa noite, ao longo dessa live aqui também, tá bom? Sem mais delongas, vamos chamar aqui a nossa convidada para o nosso bate-papo. Vamos colocar ela aqui na tela. Cibele, boa noite, seja bem-vinda. Tudo bem com você? Boa noite, Ismael. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, os familiares, amigos, valinhenses e pessoal da região. Muito obrigada por prestigiar essa live. Cibele vai estar conosco no nosso bate-papo. Cibele escreveu um livro. O livro é Contos que Sinto, Sinto que Conto. Qual que é a ordem certa desse livro, Cibele? É o contrário, olha, é esse livrinho aqui. Sinto que conto. Contos que sinto. Foi lançado ano passado, em dezembro, né, pela editora Adonis. E ele tem algumas características assim bem peculiares, né? Ele foi escrito por 9 mulheres durante a pandemia. Que desafio! Um desafio enorme, enorme. Um livro que fala sobre sentimentos e emoções, né, para criança de todas as idades. Não é um livro com uma história só. Ele traz 10 histórias, 10 contos, alguns em forma de poesia, e cada um deles abordando um sentimento diferente. Quais são os sentimentos que foram abordados? Bom, nós temos o conto que fala sobre a tristeza, nós temos o que fala sobre o medo, a alegria, o afeto, a solidariedade, gratidão. Temos o conto sobre a saudade, que por sinal foi escrito pela nossa autora caçula. Nosso grupo é formado de 9 mulheres, a caçula tinha 12 anos quando começou esse processo de escrita, e a mais experiente 60. Então, nós temos aí mulheres de todas as idades. Muito bom. Então, são alguns sentimentos, a raiva também, né, mencionado, a esperança, né, os sonhos. Então, tá bem bonitinho o nosso livro. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi o processo de produção desse livro, né, com 9 mulheres que não se conheciam e distantes, num tempo de pandemia. Como é que foi o processo? Foi bem interessante, né? Aquelas coisas assim que a gente fala, puxa vida, como é que a gente conseguiu? A Maria Vilela Jorge, a idealizadora do projeto, ela é psicóloga, ela era aqui de Campinas, mas hoje ela mora nos Estados Unidos. Hoje, por sinal, é aniversário dela, não sei se ela está nos assistindo, mas hoje é aniversário dela. E ela me conheceu porque eu fui aluna da irmã dela. A irmã dela me deu aula no antigo curso do magistério no Cefam, em Campinas. A irmã dela foi muito importante na continuidade dos meus estudos, porque eu sempre fui aluna de escola pública.
E eu queria prestar o vestibular na época para pedagogia e eu achava que jamais ia conseguir entrar numa universidade pública. E a irmã dela que me deu aquele presta atenção e falou assim: não, você vai, nem se for para pagar a sua inscrição, mas você vai. E deu certo, né? Eu acabei entrando na Unicamp, me formando em pedagogia, fazendo outras especializações, o mestrado depois. E, infelizmente, essa professora que eu tive, a Luciane, faleceu em 2007, bem nova, ela teve leucemia. E uma escola em Campinas recebeu o nome dela como homenagem. E justamente por esse motivo que a gente se conheceu. Porque divulgaram nas redes sociais que, se por acaso alguém tivesse conhecido Luciane Ribeiro Vilela, que mandasse fotos, depoimentos e tudo mais, porque seria inaugurada uma creche com o nome dela. E por conta disso, a irmã dela, que participou, né, desse evento, me conheceu pelo Facebook e a gente começou uma amizade sem nunca ter se conhecido pessoalmente, né? Ela de lá dos Estados Unidos e eu daqui, né? E veio a pandemia. E quando veio a pandemia, ela tinha vindo para o Brasil para fazer um projeto de um primeiro livro que ela escreveu, O Laço que Virou Abraço. Ela chegou numa sexta, quando foi na segunda ela teve que voltar embora, porque foi quando teve o lockdown, fecharam as fronteiras e tudo mais. Então ela veio e voltou sem conseguir fechar a questão do projeto do primeiro livro dela. E aí, conversando, né, sobre todas essas questões, ela falou: nossa, imagina, se a gente que é adulto, né, está passando por todo esse processo, imagina essas crianças em casa, né? Sem a escola, com os pais agora trabalhando em casa, né? Às vezes as crianças conhecem o pai, como mãe, mas aquele pai, aquela mãe é um profissional que às vezes precisa resolver problemas, né, do trabalho, se apresentar de uma outra forma, a própria rotina, né? E conversando sobre isso comigo e com outras pessoas que eram do círculo de amizade dela, com outros profissionais que lidam com emoção, surgiu a ideia da gente conversar sobre um projeto que a gente chamou de Emoções sob Diferentes Olhares, onde a gente se reunia esporadicamente para falar como que a gente poderia conversar de sentimentos com as crianças. E esse projeto foi tomando forma, uma pessoa conhecia a outra, que era contadora de histórias, o outro conhecia a Alissa, que é a nossa caçula, que tem um canal de incentivo à leitura, a outra conhecia uma psicoterapeuta lá de Belo Horizonte, e nesse um conhecendo o outro, nós nos juntamos e optamos pela escrita desse livro, de usar a linguagem das histórias infantis para falar sobre sentimentos com as crianças. E todo esse processo foi durante a pandemia, reuniões que a gente fazia, conversava, e aí surgiu o livro. Então, a gente escreveu um livro junto, né? Esse grupo, todas juntas, né? Sem a gente nunca ter se visto. Vocês tinham, isso que eu falo, um encontro online, né? Isso, pelo Zoom, pelo Meeting, pelo Skype. O que funcionava no dia era o instrumento que a gente usava para se reunir. E o trabalho foi concluído em quanto tempo? Nós começamos as reuniões em abril. Aí, em junho, nós já estávamos com todos os contos prontos. Passamos pelo processo de correção, de ilustração, que foi feita pelo Zé Luiz Gozo Sobrinho, ele é de Campinas, publicitário, fez as ilustrações lindas do nosso livro, muito elogiadas as ilustrações dele. E no final de outubro, início de novembro, o livro foi para a editora, pela editora Adonis, que foi muito atenciosa e acolhedora com o nosso projeto. E no dia 16 de dezembro foi o lançamento. E para a gente conseguir financiar, né, o livro, nós fizemos uma campanha de pré-venda pelo Catarse, que é um site de financiamento coletivo.
Esperávamos vender em torno de 100 livros na pré-venda e, para nossa surpresa, conseguimos 504 livros nessa pré-venda, né? Então, assim, a gente ficou muito contente de ter conseguido financiar o livro, né? Estamos muito contentes porque as pessoas têm compartilhado com a gente, né? Aqueles que receberam, têm mandado fotos, mandado depoimentos. E eu acho que o objetivo principal foi atingido, que era falar sobre sentimentos. A diferença é que ele foi escrito para ele, a intenção inicial era escrever para falar sobre sentimentos com crianças, e no fim a própria editora sugeriu que nós não colocássemos a faixa etária porque era um livro que falava com todas as idades. Então isso também foi uma coisa muito gratificante para a gente. Muito bom, muito bom. O seu conto especificamente fala sobre qual sentimento? Sobre o medo. Olha, em tempos de pandemia, embora a pandemia tenha mexido com as emoções, né, e talvez com todas as emoções, mas certamente o medo, eu acho que foi uma das principais emoções desse tempo, né? Nossa, verdade. Medo, acho que o medo, a saudade e a esperança que a gente tem que ter, né? Porque sem a esperança a gente fica estagnado, né? Mas eu acho que. Desculpa, pode falar. Eu ia perguntar, o seu conto foi inspirado em quê? Em qual história? Olha, quando eu escolhi o sentimento, eu me inspirei muito na minha avó. Eu perdi minha avó ano passado, não foi de Covid, né? Ela já tinha a idade bastante avançada, ela tinha Alzheimer. Mas quando a gente era criança, ela desenvolveu, por uma série de questões, né, que ela tinha vivido, a síndrome do pânico. E assim, pra gente, eu falo que assim, ensinou muitas coisas pra gente. Minha avó, com o medo dela, ela ensinou muitas coisas pra gente. E eu agradeço muito por essas coisas que ela ensinou. E eu via que muitas vezes ela era refém do próprio medo. Então, muitas vezes a gente falava, vó, vamos dar um passeio no parque, né? Vamos dar uma volta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o medo tomou uma proporção tão grande na vida dela que ela deixou de viver muitas coisas que nós gostaríamos que ela vivesse. Eu tenho muito amor, muito carinho por ela, por tudo aquilo que ela ensinou, ela criou a gente, mas foi uma coisa assim que me marcou muito. Puxa vida, como eu gostaria que ela tivesse algumas vivências, principalmente nesse finalzinho, né? E o medo muitas vezes escolheu. E então foi uma maneira de homenageá-la, esse medo, e de falar, né, que a minha história fala sobre uma criança que levava um medinho, né, personificado, era um medinho de estimação, e ela levava onde ela ia. E aí ela resolveu levar um medinho para a escola, e o meu conto se deslancha sobre isso, que esse medinho foi se tornando elástico, foi crescendo, e de repente não se sabia mais quem era o menino e quem era o medinho. Então a história vai se desenrolando, né? À medida que o medinho vai se desenrolando também do menino. Muito bom. Não podemos dar spoiler, porque você que está acompanhando aí a live tem que comprar o livro, conhecer esse conto, os outros contos e apoiar esse projeto. Falando nisso, Cibele, como que as pessoas podem ter acesso ao livro? Como que as pessoas podem comprar o livro? Bom, aqui em Valinhos, nós temos o livro à venda na papelaria colegial. Também, se a pessoa não for de Valinhos, pode entrar em contato com a gente por e-mail. Nós temos também a papelaria Seredinhas em Campinas. Mas eu quero fazer um convite muito especial aos moradores de Valinhos. Nós cedemos alguns livros para a CAV, Associação Artística e Cultural de Valinhos, para que a venda desses livros seja revertida para a reforma do Espaço Despertar, que é um espaço dentro da CAV que vai atender crianças do Jardim São Bento, né, com cursos em diversas áreas, né, de artes. Então, nós temos, é só acessar o Facebook da Associação Cultural e Artística de Valinhos, a CAV,
que eles têm alguns exemplares e se vocês comprarem por eles, além de estar, né, ajudando e adquirindo o livro, vai ajudar também a financiar um pouquinho da reforma do espaço que vai ser usado pelo projeto Despertar. Então fica a dica aí. Muito bom. Fica a dica, o convite e a convocação, né? A gente Isso. conhece o trabalho da ACAV, a gente apoia o trabalho da ACAV também, a Liz e toda a sua equipe lá. Então a gente reforça, né? Se você está nos acompanhando essa live, e se você tem interesse, né, em participar desse momento e contribuir para um futuro melhor aí para as nossas crianças, que não é só futura geração, né? É a geração que está sendo já formada hoje, que precisa de cuidados hoje. Você pode entrar no Facebook, então, da ACAV, e você pode adquirir o livro e ainda ajudar a esse projeto Despertar, lá no São Bento, que é um projeto de assistência social, que vai contribuir oferecendo inúmeros cursos ali para as crianças e as famílias que serão assistindo aquele bairro, tá bom? Então, é a ACAV, é o Facebook da ACAV, né, Sibeli? Isso, Facebook da ACAV. Ok, maravilha. Então, você está nos acompanhando, não compre em nenhuma outra situação. Compre ali na ACAV, vamos apoiar esse projeto também, tá bom? É brincadeira, o importante é você comprar, você ter acesso e você participar desse momento, valorizando aí as pessoas de Valinhos e que têm dado a sua contribuição também. Queria falar um pouquinho sobre a pandemia. Sibeli é professora, já vai fazer 20 anos aí dando aulas, né? Acredito que ela já tenha passado por algumas experiências ao longo desses 20 anos, mas eu pressuponho que esse tempo de pandemia, se não foi o maior desafio, foi um dos maiores, não é, Sibeli? Nossa, foi. Foi um desafio muito grande e até a gente conversa muito, né? Eu e algumas colegas de trabalho que têm a mesma linha, né, de raciocínio. Eu acho que o pior da pandemia em relação à relação professor-aluno é a distância. Porque o professor, ele gosta de estar perto do aluno. O professor que gosta de ser professor, ele gosta de estar perto do aluno. Ele gosta de ver que quando o aluno está com dificuldade, ele gosta de sentar junto, de ajudar, de segurar na mão e falar: não, eu estou aqui, vamos tentar de novo. Não, você consegue, você é capaz. E isso não foi possível, né? E no meu caso ainda, enquanto professora de escola pública, é complicado porque nós temos realidades muito distintas. Então, por exemplo, na escola que eu trabalho, nós recebemos crianças que vêm de ônibus de bairros distantes de Campinas, em que tem um apagão de internet. Não existe sinal de internet naquela região. Então, você falar assim, eles estão com aulas remotas, eles estão com ensino online. Talvez para uma criança que mora numa região mais central, né, enfim, que seja de uma escola particular, talvez seja uma realidade. Mas existem crianças que sequer têm acesso ao sinal da internet. Então, a gente fez um trabalho assim para tentar alcançar os nossos alunos, tentar alcançar com a internet, com material impresso. E é muito angustiante para a gente saber que muitas vezes aquele aluno que mais precisaria da gente, da nossa intervenção, da nossa atenção, ele não vai ser atingido. Então, isso é muito frustrante para a gente que é professor de escola pública principalmente, né? Eu acho que a gente tem essa missão de colocar a educação como uma forma dessa criança ter acesso a todos os bens culturais, né, que a sociedade produz. E é muito frustrante para a gente saber que a gente não alcançou o aluno, sendo que a nossa Constituição prevê a universalidade do acesso ao ensino. Então, é um dilema muito grande para a gente, muito mesmo. Mas eu acho que a gente teve muitas experiências positivas também. E eu acho que as interações que a gente conseguiu, eu acho que a principal vitória o ano passado foi a gente conseguir atingir as famílias. Dando um exemplo rapidinho, né, a gente conseguiu que uma boa parte das crianças conseguisse acessar uma live, né, que foi uma reunião, na verdade, pelo Meeting, e nós combinamos de fazer um show de talentos.
E tudo isso, o contato com a família foi por WhatsApp, a gente, assim, indo até a escola, ajudando as mães, as avós, né, que muitos eram as avós, e a gente foi ajudando nas limitações, né? E aí a gente conseguiu fazer algumas lives temáticas com eles, onde a maioria das crianças conseguiram entrar. E foi muito bacana uma que a gente fez de show de talentos. Foi na Semana da Criança e as famílias começaram a participar também. Então, nós conseguimos acolher as crianças e as famílias, porque esses pais também precisaram ser acolhidos. Eram pais que tinham o seu comércio, o seu trabalho, tinham uma vida estável e, de repente, acabou tudo, né? Então, a gente fez esse trabalho de acolhida. Se eu não me engano, tem uma professora que trabalha comigo, a Priscila, ela está aí também, ela participou desse processo e nós nos emocionamos com esse acolhimento que nós conseguimos dar não só para os alunos, mas para os pais dos nossos alunos. Isso foi muito gratificante. Muito bom. Eu ia perguntar justamente para você sobre quais foram as oportunidades que surgiram nesse tempo de pandemia, né? Porque quando a gente fala sobre a pandemia, geralmente toda fala é direcionada para os desafios do tempo da pandemia, para as dificuldades do tempo da pandemia. Mas toda crise gera uma oportunidade. Isso. Toda crise gera um recomeço, né? Toda crise gera uma possibilidade de avaliação, de mudança, de crescimento, de desenvolvimento. E eu ia justamente perguntar para você, o que esse tempo de pandemia trouxe de experiência que você pode dizer que foi enriquecedor, que você pode dizer que cresceu, e você deu um exemplo aí maravilhoso, né? Do resgate da família, do acolhimento dos pais, do maior envolvimento dos pais com as crianças, não é? A gente sabe que a gente vive num tempo de um ativismo muito grande, né? Muitos pais atribuem somente à escola a responsabilidade pela educação dos seus filhos, né? Então, talvez isso é um legado que a pandemia, apesar das suas dificuldades, também deixa para a nossa sociedade, né? Eu particularmente, eu acho que o principal ponto que eu aprendi foi que, além de profissionais, nós somos humanos. Porque nós lidamos com tantas situações, quantas e quantas vezes a gente entrava em contato com o pai ou com a mãe para saber sobre a criança, se tinha alguma dificuldade de acesso, e muitas vezes esse pai e essa mãe se abria com a gente, né, para contar as coisas que vinham acontecendo, né? E eu acho que quando a gente estabeleceu uma relação de amizade com essas famílias, eu acho que a gente teve o apoio. É uma experiência assim que já é o segundo ano nessa escola que eu trabalho em Campinas, que tem me marcado. Nós somos profissionais, temos que cobrar sim o respeito à profissão de professor. Eu acho que nós merecemos ser respeitados porque a nossa responsabilidade é muito grande. Eu citei aqui o exemplo da minha professora Luciane, né? Ela deixou um legado na minha vida. Eu era uma menina que morava na periferia de Campinas e, assim, ela precisou me dar um chacoalhão e falar, não, você vai prestar o vestibular, você é capaz. E ela deixou um legado na minha vida. E olha quantos legados a gente pode deixar na vida de uma criança, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Somos profissionais, nós somos seres humanos. E essa relação de amizade com os pais, esse acolhimento com as famílias dos nossos alunos, eu acho que é uma coisa assim, que é fundamental. Porque quando a gente mostra para o pai que a gente é amigo, que a gente se importa com o filho dele, a gente tem que pensar assim que o sucesso daquela criança é um sucesso nosso enquanto profissional, e é um sucesso para o pai, né? A gente tem que pensar sempre na criança. E eu acho que é esse o legado que eu vou levar dessa pandemia. A relação de amizade entre professor e aluno e família. A afetividade, ela é o motor de tudo, né?
A afetividade, ela faz você aprender, ela te motiva, é como se fosse o combustível, né, de qualquer relação. Maravilhoso, um testemunho, né, impactante, que possa inspirar você que está nos acompanhando, não é? Você, se você está nos acompanhando e você é professor, receba aqui os meus parabéns, o nosso valor, porque a gente sabe o quanto essa profissão é importante, enquanto inspira. A gente sabe que também os professores vivem num tempo de pressão, de opressão, mas eu faço das minhas palavras a palavra da Cibele aqui, para que inspire novos professores a não desanimarem, não desistirem, sentirem aí as suas forças renovadas, porque aquilo que você faz tem valor, tem impactado crianças, adolescentes, jovens, até adultos. Então, eu espero que você, Cibele, e aí falo para você, mas é para todos os professores que nos acompanham, não é? E para aqueles que são outros profissionais de outras áreas, mas especialmente para os professores. Você tem valor, a sua profissão é uma vocação, é algo divino, é algo muito especial, é algo marcante, é algo que faz a diferença na vida das pessoas. Eu tenho certeza que todos nós já fomos influenciados positivamente por um professor, no mínimo. Eu tenho certeza disso, né? Um no mínimo. Nem que seja, pelo menos um, né? Nem que seja aquele professor que chamou a sua atenção, te cobrou um pouquinho mais, porque via em você potencial, capacidade para mais. Foi o Né? caso da Luciane. A Luciane, quando eu falei que eu não ia seguir com os estudos, que eu ia parar no ensino médio, ela captou o manual da Unicamp, que eu comprei, eu comecei a ler, né, na época, a gente recebia o manual impresso, né? Olha, faz tempo, hein? E aí eu peguei o manual, fechei, coloquei em cima da minha mesa e falei, isso não é para mim. Eu nunca estudei em escola particular, não tenho dinheiro para fazer cursinho. Ela catou o manual, jogou em cima da minha mesa e ela não falou nem um pouco delicada. Ela falou, você vai prestar sim, menina, larga de ser boba. Então, às vezes a gente precisa de um chacoalho também, né? Às vezes, para a águia voar, precisa jogar ela para cima para ela saber que ela voa, né? Com certeza, com certeza. E que bom que você teve essa experiência, que você teve alguém que inspirou você, e hoje eu tenho certeza que você inspira outras pessoas. Então, que você continue na sua jornada, tá bom? Queria falar um pouquinho, que conselho que você pode dar para os pais de crianças. Para pai, a criança pode se tornar adulta, mas vai continuar sempre sendo o filhinho e a filhinha da mamãe, né? Quais conselhos que você pode dar para essas famílias com crianças pequenas, ou aí na pré-adolescência, em relação à pandemia, em relação a sentimentos, em relação a esse tempo que nós vivemos? O que você diria aos pais? Que recado que você deixaria aos pais? Olha, eu também sou mãe, né? Tenho 2 filhos, um de 4 e um de 8 anos. E se para o professor a pandemia foi difícil, que dirá para a mulher que trabalha, né? Que é mãe, que trabalha fora, né? E no meu caso, eu tinha as duas funções, né? Era professora e mãe, mas aqui em casa eu não sou professora, eu sou mãe. Então, isso tem que ficar muito claro. Dentro da nossa casa, o nosso papel é esse. Dentro da minha casa, eu não sou a professora Cibele, a escritora Cibele, eu sou a mãe. E eu sei que é muito difícil a gente né, conseguir juntar tudo. Né? São muitas as coisas que são exigidas da mulher hoje em dia. Mas o que eu posso dizer é que, assim, os seus filhos vão ser criança uma vez só. E é a fase da vida que, se a gente for olhar, com a expectativa de vida aumentando, ela passa tão rápido. Então, se você tem o seu filho, sua filha, ainda que você tenha que deixar a pia cheia de louça, ainda que você tenha que não responder as mensagens do seu trabalho por um tempo, ainda que você precise desligar a televisão, desligar o seu celular, reserve um tempo para o seu filho. Porque a gente que é professor,
Uma das frases que a gente mais escuta ultimamente é: a minha mãe prefere ficar no celular do que ficar comigo. Eu já ouvi isso, viu, dos meus filhos. Porque com esse trabalho online é muito difícil, né? O trabalho online, ele acaba tomando o tempo da gente. Porque a gente tem que estar sempre à disposição. E o presencial, você tem um horário para entrar, um horário para sair. Mas, assim, por mais que seja difícil, coloque assim, esse é um tempo precioso porque é um tempo com o meu filho. E é um tempo que para você brincar com ele. Pega um jogo, um dominó, brinca com ele. Conta para o seu filho histórias de quando você era criança. Conta a história da sua família. Ainda que seja uma história que não seja tão agradável, é importante que essa criança conheça a sua história. Ainda que seja para falar para ela: não faça o mesmo, filho, mas fala com seu filho, conversa com ele, leia com ele. Não é um tempo perdido, é um investimento. Eu costumo dizer, né, que a gente tem que pensar que a família é o nosso primeiro ministério. Então, quando Deus coloca nas nossas vidas uma criança, não foi por acaso. A gente tem um ministério, a gente tem uma missão para cumprir na vida daquela criança. Então, ainda que você tenha que deixar a sua casa, principalmente mãe, né? E essa fala é para mim em primeiro lugar. Ainda que a gente tenha que deixar a casa destruída, tire um tempo para ficar com seu filho, porque esse tempo não vai voltar, né? E o que a gente vai formar do caráter, e o que a gente vai formar de sentimentos, né? A gente faz um livro sobre sentimentos. O que nós trabalharmos de sentimentos e emoções durante a infância é o que vai dar o suporte para essa criança para a vida. A gente esquece muitas coisas, mas a gente não esquece as memórias afetivas com os nossos pais, com os nossos avós. É muito difícil a gente esquecer essas memórias. Então, tem aquele dia de esquecer tudo e dar atenção para o seu filho. Não é fácil, mas é necessário. Muito bom, muito bom. Nós tivemos aqui em uma das lives da Folha de Valinhos, nós recebemos o Salomão Honório e a gente falou sobre a gestão das emoções, né? E aí eu ia comentar isso contigo, porque as nossas crianças, nesse ano especificamente, elas foram obrigadas a lidarem com algumas circunstâncias que elas não estavam acostumadas. E certamente elas sofreram com algumas situações, e algumas talvez a gente até desconheça ainda, né? Eu queria perguntar para você, vocês nesse livro, vocês retrataram a questão dos sentimentos. Como ou qual a importância de falar sobre os sentimentos com as crianças? Porque a gente tem a impressão de que a gente primeiro adoece e depois fala sobre as emoções, e depois trata. Quando, na verdade, se o caminho oposto fosse feito no sentido de conversar, de educar, de mostrar o caminho, não significa que nós não teríamos algumas dificuldades, porque as batalhas estão aí diante de nós. Mas significa que nós estaremos melhores preparados para lidar especialmente com as emoções, até porque nós somos responsáveis pelas nossas próprias emoções, ações e escolhas, não é? Então, como falar, qual a importância de falar das emoções com as nossas crianças? Eu acho que o que a gente precisa ter em mente, em primeiro lugar, é que a criança pequena nem sempre sabe nomear o que ela sente. Então, muitas vezes ela não sabe dar nome àquilo que ela está sentindo. Ela está sentindo uma coisa ruim, mas ela não sabe o nome daquilo. A gente sabe nomear, a gente sabe, olha, nossa, hoje eu tô angustiada, hoje eu tô preocupada, eu tô com muita saudade, ou então hoje eu tô melancólica, né? Que é aquele sentimento de saudade que, né, envolve outros sentimentos aí. Então, quando a gente lê para uma criança uma história que fala sobre sentimentos, aquela criança vai entrar no imaginário e naquele imaginário ela vai começar a entender o que ela está sentindo. E o repertório, o vocabulário dos contos infantis vai sendo adquirido por aquela criança e ela vai aprendendo a dar nome àquilo que ela sente. Porque o que acontece? Quando a gente não sabe nomear o que a gente está sentindo, a gente tem dificuldade de expressar. E quando a gente tem dificuldade de pôr para fora aquilo que a gente sente, aquilo pode tomar uma proporção e começar a ter algumas consequências até fisiológicas, né?
Então, às vezes, a criança ela tem medo de ir no banheiro no escuro. E aí ela começa a fazer xixi na cama. Então, porque ela não sabe que sentimento é aquele ainda, criança até os 3 anos, né? E a criança um pouquinho maior também, às vezes ela não sabe ainda. A criança de 3 a 6 anos, ela tem um pouco de dificuldade no desenvolvimento cognitivo dela de retomar o que ela pensou, de fazer o caminho inverso. Eu estou com medo, mas eu comecei a ficar com medo porque aconteceu isso lá atrás. Ela é próprio dessa idade ter dificuldade dessa reversibilidade de pensamento, né? Então, quando a gente conta uma história, ou quando a gente joga um jogo com uma criança, ela começa a desenvolver essa habilidade de retomar o processo que levou ela até aquele sentimento. Não sei se uma coisa um pouco complexa de explicar, espero que eu esteja conseguindo. Então, a importância de um livro que fala sobre sentimentos numa linguagem dessas é exatamente dar esse repertório para a criança expressar o que ela está sentindo. E ela expressando, fica muito mais fácil da gente lidar. Então, a gente sabendo que a criança está com medo, é muito mais fácil da gente criar estratégias para ajudá-la a superar esse medo. E tem uma visão um pouco errada, às vezes as pessoas acham que trabalhar sentimentos e emoções com as crianças é poupar de frustrações, é poupar de experiências ruins. E, pelo contrário, você trabalhar sentimentos e emoções é você dar repertório para as crianças aprenderem a enfrentar esses sentimentos, porque eles são inevitáveis, né? Sentimentos bons são inevitáveis e sentimentos ruins são inevitáveis. Onde está o diferencial na educação emocional? É você aprender a lidar com eles, aprender a passar e superar cada um deles. Muito bom. Você falou sobre quando a gente lê com uma criança, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Eu tenho 2 pequenos também. Eu tenho uma de 6 e um que vai fazer 2 agora. E claro que a leitura é um desafio, né? E a gente tem por hábito cultural dizer que o brasileiro não lê, não lê, não lê, não lê. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas com hábito de ler, existem muitas pessoas que devoram livros aí. Eu queria que você desse uma dica para mim, mas também para quem está nos acompanhando, como que a gente pode fazer essa criançada se apaixonar pela leitura, Sibeli? Olha, tem uma coisa que as pessoas às vezes compartilham, aqueles quadrinhos de mensagem, de autoajuda e tudo mais, que fala que a criança aprende pelo exemplo, entendeu? Então, assim, não adianta a gente falar para a criança, olha, pega esse livro e vai lá ler, porque você tem que treinar a leitura. A leitura tem que ser uma coisa prazerosa. Dá até para fazer uma comparação aí com exercício físico, né? Se você tem que fazer um exercício físico porque você é obrigado a fazer, é complicado. Mas se você escolhe uma modalidade esportiva que você se identifique, que você sente prazer naquilo, você vai, né? E a leitura, não adianta a gente pedir para a criança ler se a criança vê que a gente, adulto, não se interessa pela leitura, que a gente não se interessa em ler também. Então, no caso de crianças pequenas, né, como o seu filho, é muito interessante a gente, seu filho de 2 anos, é bem interessante a gente ter aqueles livros um pouco mais curtos, com uma capa que a criança possa dobrar, virar, levar, derrubar no chão, que não tem problema. Crianças muito pequenas até tem aqueles livros emborrachados que eles costumam pôr na boca, é próprio da idade deles pôr na boca, né? Então, e principalmente, sente com ele e leia com ele. Então, mas a história está falando assim, aqui, onde está a ovelha verde? Que é um livrinho que eu tenho aqui em casa. Onde está a ovelha verde? Você leu aquilo? Pergunta para a criança, cadê a ovelha? Cadê? Né? Aquelas brincadeiras que a gente faz com o irmãozinho, tudo, né? Olha, a ovelha vermelha. Olha como você está ampliando o repertório da criança. A gente pega a criança no primeiro ano que não sabe nomear as cores. Então, olha, o chinelo azul. Olha, chapeuzinho vermelho. Então, essa leitura e essa imagem para a criança pequena é muito importante. Aí ela começa dos 3 aos 6, ela vai começar a entrar no mundo da fantasia.
é uma idade, para mim, a mais gostosa. As crianças de 3 a 6 anos, elas têm um potencial criativo incrível, incrível. A educação infantil, ela é mágica, porque ela lida com a parte mais gostosa da infância, que é a fantasia. Aí você começa com histórias mais elaboradas, mas lendo com a criança, puxando ela para alguns detalhes. Olha, o que você acha que aconteceu? Se for um livro comprido, você não precisa ler ele de uma vez. Vai lendo por capítulos, até a criança ganhar autonomia de leitura, né? A leitura tem que ser prazerosa, a leitura tem que ser feita. Esses dias a gente foi lá na represa de Vinhedo e as crianças escolheram, né? A gente ia tirar uma foto com o livro ao ar livre. E eles sentaram embaixo de uma árvore e começaram a ler uma das poesias do livro. E assim, a leitura tem que ser prazerosa. E faz parte da natureza da criança brincar. E então a gente tem que fazer valer, né, o que o escritor já disse, que a leitura, né, o livro, é uma brincadeira com palavras. Né? Então, você lê também é uma brincadeira, tem que ser uma coisa prazerosa. E aí funciona. Muito bom. Falando em livros, você tem planos de produzir, de escrever mais um livro, de continuar nesse ritmo aí na produção de livros? Olha, foi uma experiência que me deu muita coragem para continuar. Mas por enquanto o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos chegando perto do final da primeira edição do livro, estamos conversando sobre a possibilidade de uma segunda edição. E fica a dica para as escolas aí de Valinhos e da região. Nós estamos preparando algumas oficinas, workshops. A Maria Vilela ela tem um método de trabalho com educação emocional chamado método Lumen. E o nosso objetivo, por enquanto, né, enquanto grupo, é levar adiante a questão da educação emocional, principalmente nesse pós-pandemia. Mas eu gostaria, assim, de ter novas experiências de escrita de livro, porque eu acho que não tem sentimento mais gostoso do que você receber a foto de uma criança, um depoimento de uma mãe falando assim, nossa, ele adorou ler seu livro, ela adorou suas histórias, né? E até de pessoas de idade, né? A gente recebeu o depoimento da tia de uma das autoras, lá de Belo Horizonte, que tem 83 anos, foi professora, e ela escreveu um depoimento que, puxa vida, eu acho que não tem, não tem nada que seja mais gratificante do que isso. Muito bom. Parabéns pelo livro, parabéns aí pela sua carreira na educação. Espero que os novos projetos aí venham à tona e que vocês possam colher frutos ainda de todo esse trabalho, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente. Vamos passar aqui, deixa eu só passar aqui, ó. Dona Inês, Luciana, Débora, a Pri, tá como Pri Cristine aqui. Ah, professora que trabalha comigo. Trabalho com você. Valéria, Autora Luciana, do autora também, Valéria. Parabéns, Valéria. Minas, também autora do livro. A Pri também? Não, a Valéria. A Pri é minha colega de trabalho. Ah, tá. Estou vendo aqui um pessoal de Bauru. Tá Aí, vai. De Bauru, meus primos. Vai dando nome aí. Mônica, Natália. Deixa eu ver quem mais tem de conhecido aqui. Não sei se dessa vez tem alguém de Santa Cruz do Rio Pardo, que sempre entra. Os bauruenses estão aí marcando presença. Pessoal de Bauru, um abraço. Selma foi minha coordenadora pedagógica. Deixa eu muito bom, Selma. Aqui. Larissa ali também tô vendo. Tatiana, Paula. Tatiana da Cave, né? Tatiana da Cave. Tatiana da Cave. Gente, comprem os livros pela Cave. Vocês vão ajudar o projeto Despertar. Pessoal da Missão Grupo Eco, que eu participo também. Estou vendo ali a Lidiane. Esposa do nosso ilustrador, Zé Luiz. Muito Missão Legal. Grupo Eco, que a gente trabalha com teatro cristão, né? Faz algumas... Agora não, né? Sim. Fala um pouquinho, Sibeli, fala um pouquinho do trabalho do Ministério Eco, do Grupo Eco. Então, a Missão Grupo Eco de Campinas existe há mais de 40 anos agora, né? Nós trabalhamos de forma independente e o objetivo é falar um pouquinho do amor de Deus para as pessoas, independente de religião.
E nós trabalhamos muito com teatro infantil. Apresentamos muitas peças. Em 2019 fizemos um evento grande lá na Concha Acústica do Taquaral, com teatro infantil. Já nos apresentamos em praça pública, em escola laica, escola católica, escola evangélica, instituições diversas, nas praças, né? Foi até triste ver esses dias a praça de Hortolândia lá, a gente fez uma vez uma apresentação muito grande lá. Quem sabe, né, se a pandemia passar, a gente consegue trazer um teatro infantil aqui para Valinhos, né? Com certeza, vamos nos empenhar para isso e conte com a gente ali na Folha de Valinhos para apoiá-los aí nessa ação. Que legal, e é muito bacana, é um trabalho muito bacana e tem esse objetivo. Então a gente está há mais de 40. Eu nem tanto, né? Eu há uns 20, 25 entrei para lá quando era criança e eles têm todo um projeto das crianças se apresentarem, né? Em Pedreira a gente apresentou muito pela Secretaria de Cultura de lá, levando um pouquinho do amor de Deus para as pessoas, independente do credo que elas têm. É sempre bom saber que, né, a gente tem alguém lá em cima que se importa conosco, né? Então, é esse o trabalho que a gente faz voluntário, sem fins lucrativos, a gente vai onde chamar, e por nossa conta mesmo. Muito legal, parabéns. Aqui, ó, Valéria, Wilson, Lidiane, Adelaide, Tatiana tá lá também. Tá aí. Você que não comentou, mas que estava acompanhando a nossa live também, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Continue acompanhando aí a Folha de Valinhos através das suas redes sociais. Cibele, muito obrigado pela sua participação. Nosso bate-papo foi muito bom, enriquecedor, inspirativo, e aí serve para todos nós. Parabéns e que você possa continuar colhendo frutos aí de todo o trabalho que você tem realizado, tá bom? E transmita aí o parabéns aí para toda a equipe de autor, tá bom? Que participou desse projeto. E em especial a idealizadora, como que é o nome? Me fugiu o nome Maria Mirella Jorge, hoje é aniversário dela. Então, parabéns para ela também, que possa continuar também tendo ideias, criatividade e inspirando essas professoras aí, essas mulheres a continuarem escrevendo também. Cibele, muito obrigado pela sua participação, sucesso na sua jornada, tá bom? Obrigada a vocês também, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Um abraço a todos que nos acompanharam. Tá aí a Cibele, então, professora, escritora, voluntária aí no Grupo Eco, participando da nossa live nessa terça-feira. Muito obrigado pela sua participação também, pela sua presença. Acompanhe a Folha de Valinhos através das suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Acesse o nosso portal de conteúdo, folhadevalinhos.com.br. Na próxima semana, a gente tem mais uma live semanal aqui no Facebook da Folha de Valinhos. Um grande abraço e até a próxima.